do YouTube, tudo bem com vocês? Então... Gabi, você tá com a mesma maquiagem, o mesmo cabelo do outro vídeo? Sim, estou com o mesmo cabelo e a mesma maquiagem do outro vídeo. Só troquei de blusa, porque eu sou desses. Então, gente, hoje o assunto é muito legal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história. Por que eu casei cedo, quais foram os motivos, se eu me arrependo, se eu aconselho, e essas coisas e tal, e como foi o processo. Então, eu já tô junto com o Evandro, já fazem 7 anos que nós estamos juntos. A gente namorava direitinho em casa, tudo direitinho, bonitinho. Mas quando a gente fez 4 anos juntos, a gente foi pra igreja. Na verdade, eu sempre fui da igreja, sempre. Ele não, foi a primeira vez dele que ele foi numa igreja cristã, entendeu? Evangélica, no caso. Assim que a gente entrou pra igreja, ficamos aqui um ano e pouco na igreja, mais ou menos. E aí o Espírito Santo já tava incomodando a gente. Porque a gente tava vivendo em fornicação, gente, porque a carne é fraca, vocês sabem disso, né? E aí foi quando a gente resolveu casar, que era uma das nossas opções, era casar. E também a gente já tava 4 anos juntos, a gente sempre foi mais madura. Eu tinha, tipo, 17 anos, mas eu sempre fui mais madura, nunca fui tão infantil assim e tal, entendeu? E aí foi aí que ele falou assim, vamos casar? Eu falei, não, então vamos casar, vamos que seja o que Deus quiser. E aí coloquei o papel pra correr. Só que como eu tinha 17 anos, eu não me responsabilizava por mim. A minha mãe e o meu pai tinham que assinar. Só que a minha mãe e meu pai são separados. Já tinham se separado há um tempo. Houve uma desavença entre os dois lá, eles não se davam muito bem e tal. E aí ficava mais difícil. Meu pai também tinha uma relação comigo um pouco meio complicada. Eu ia ver ele e tudo, mas ele, sabe, ainda ficava aquele pé atrás ainda, porque a separação dele da minha mãe, ele ficou com um pouco de ciúmes, enfim. E foi aí que eu precisava da assinatura dele e da assinatura da minha mãe pra me casar. Minha mãe colocou pra correr, mas pra correr só ia começar a correr, só ia poder começar a partir de outubro. Colocar em outubro pra casar em fevereiro. E foi aí que a gente noivou. Nós noivamos em agosto, se eu não me engano foi 21 de agosto. Quando foi em agosto de 2014 nós noivamos. Lá em casa mesmo, fiz um churrascão, porque pobre faz churrasco, né? Comidaiada pra todo mundo. Se eu conseguir, eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Não vou garantir, porque já tem muito tempo, não sei nem se mais eu tenho, não sei nem se eu tenho mais fotos sobre o noivado e tal. Mas enfim, vamos lá. Em outubro, o programa vai correr. Como eu disse anteriormente que eu precisava da assinatura do meu pai e da minha mãe, tipo, de boa, topou, super de boa. Mas agora o meu pai... Gente, eu tomei uma coça com meu pai pra ele poder assinar o papel lá pra me casar. Não sei o que deu nele. Eu sei que ele não quis assinar, ficou fazendo gracinha. E ficava jogando piadinha, falando que eu só ia casar se ele assinasse. Eu dependia da assinatura dos dois. Só que eu casei em fevereiro. E aí, só que eu casaria em fevereiro, mas em março eu faria 18 anos, né? Eu falei, ah, beleza, se ele não for assinar também, ele não vai me ver direito, eu vou ficar bolada com ele, porque ele não tinha motivos por implicar com o Evandro. Porque o Evandro não era uma coisa, não era um bandido, não era nada da vida. Era uma pessoa certinha que trabalhava. Falei, de boa. Só que no 45 do segundo tempo, meu pai apareceu lá no cartório. Eu tava ficando desesperada, porque eu achei que ele não fosse ir lá assinar. Eu tava ficando nervosa, chorando de nervoso. Falei, tá bom. Aí ele foi lá e assinou. Tranquilo. Nisso que ele assinou, tá, a gente começou a correr. E agora onde nós vamos morar? Ah, eu vou sair, eu vou parar de estudar, vou arrumar um serviço. E ele já trabalhava. Quem dera que foi assim. Eu parei de estudar. Parei de estudar. Não arrumei o serviço, porque lá onde eu morava era mais difícil conseguir pegar gente menor de idade. Mas a gente começou a correr atrás de casa de aluguel, e nada. Fui aí que o pai dele deu a parte de cima pra ele e a gente terminou de construir lá. Aí construímos e tal, começamos a morar lá e beleza, pá. Só que, assim, casar cedo, eu não aconselho muita gente. Por quê? Porque assim, quando eu casei eu só tinha 16 anos, hoje eu vejo muitas meninas de 16, 15 anos. Gente, vocês perderam muita coisa. Não que eu tenha me arrependido, mas, por exemplo, poderia ter estudado mais, entendeu?
E na época que eu casei, eu falei que eu ia parar de estudar porque eu casei que eu não ia conseguir conciliar. Realmente, gente, se você for parar pra pensar, é difícil, é complicado. Eu tinha acabado de casar, não tinha noção. Eu tava acostumada com a minha mãe me dando tudo, fazendo tudo por mim. Aí do nada você tem que fazer tudo por você, tem que cuidar. Não é cuidar, né? Porque você tem que, tipo, cuidar de uma casa. Tudo bem que eu não sou dona de casa. Mas assim, hoje muita gente fala assim, fulano, tipo, mas conheceu fulano ontem, já quer casar com fulano hoje. Eu não, eu conheci, mas já tinha 4 anos que a gente se conhecia, entendeu? Que a gente tava num relacionamento sério, principalmente que Deus era a nossa base. Mas se você hoje chega pra mim e fala, eu vou te fazer as perguntas, eu perguntar se você terminou seus estudos, quais os seus planos para o futuro? O que você e ele, vocês têm alguma meta em comum? Beleza, hoje em dia eu tô mais amadurecida com isso, entendeu? Se você, eu não me arrependo, mas eu não aconselho. Eu aconselho vocês a terminar o estudo, ter uma renda fixa, ter alguma coisa para vocês se estabilizarem. Porque na época, como só ele trabalhava e não trabalhava, a gente não pagou aluguel, a gente construiu em cima da casa dos pais dele e eu me arrependi. Porque eu queria ter uma casa só pra mim, eu queria ter o meu cantinho, só eu e ele. É isso que eu tô falando, não aconselho por quê? Porque com 16, 17 anos, provavelmente muita gente não trabalha. E não tem, depende de pai e mãe, entendeu? E aí fica dependente do esposo. Eu não aconselho vocês a isso. Eu aconselho vocês a fazer 18 anos, arrumar um serviço. E aí sim, quando os dois estiverem estabilizados, os dois casarem. Entendeu? Mas foi isso. O processo em si foi esse. Hoje em dia a gente paga aluguel. Eu saí de lá da casa da minha sogra, não é por nada. É porque é onde a gente mora aqui, onde a gente morava lá no Barra do Piraí, não tinha serviço, não tinha nada direito. E o Evandro conseguiu um serviço aqui. Eu tô correndo atrás aqui. Eu trabalho com ornamentação de festa, decoração. Aqui no meu canal tem alguns vídeos. Tem poucos, mas no meu Facebook e no meu Instagram vocês acham. O meu Instagram é Gabi Tolentino e meu Facebook é Gabriela Tolentino. E é isso, meninas. É isso que eu falo, coloca Deus em primeiro lugar. E se for da vontade dele vai ser, se não for não vai ser. E eu não casei obrigada, eu casei mesmo porque era nossa vontade de ficar firme com Deus. O Espírito Santo já tá me incomodando. Mas é aquilo que eu tô falando pra vocês. Esperem. Esperem no Senhor. Se for dele vai ser. E hoje em dia a gente tá começando a nossa vida tudo do começo. Porque lá a gente morava, tinha uma vida boa. É uma casa boa, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E a gente mora numa kitnet. Mas não é que a gente, tipo, caiu. Não. A gente tá começando tudo de novo numa cidade nova. A gente poderia pagar um aluguel numa casa boa? Sim. Mas a gente prefere economizar nessa parte e investir em outra coisa. Porque não tem necessidade da gente pegar uma casa grandona agora, sendo que a gente não tem filho, não tem nada, é só eu e ele. Entendeu? Então eu prefiro isso. É isso que eu tô falando. Casa nova, a gente cria, a gente amadurece muito mais rápido. E eu acho que uma das vantagens, não é mais vantagens, eu acho que pelo fato também de eu não ter tido filho cedo, não foi uma das opções nossas no momento, eu acho que isso ajudou muito a amadurecer, a evoluir, entendeu? E é isso, meninas. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e até a próxima.